Não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Bendito seja o teu nome, Senhor, que nos concede a oportunidade de lermos uma porção da tua palavra, também de adorarmos a ti com louvores, como já fizemos, e agora podermos, ó Pai, nesta oportunidade, meditar nas Santas Escrituras. Senhor, ajuda-nos a compreender, ajuda-nos, ó Pai querido, a entender a tua vontade, pois tu, Senhor querido, tem mantido esta igreja, ó Deus querido, neste lugar. Então ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez, dando-nos a revelação que for necessária pelo teu bondoso Espírito Santo. Assim te peço, sou muito agradecido, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem. Nós temos lido um texto, o apóstolo Paulo, escrevendo carta aos Filipenses, está exortando, os obreiros, nesse pedaço aqui que nós lemos, exortando os obreiros a guardar-se dos maus obreiros, a igreja guardar-se dos maus obreiros, cultivar o fruto do Espírito, mas, acima de tudo, a igreja perseverar, avançar, sempre andar para frente, sempre andar para frente. Nós chamamos de esperança, e também de você propor um alvo no seu coração, um objetivo no seu coração, para que você não perca de vista aquilo que você tanto almeja. Quando nós estamos lendo este texto, irmãos, a igreja, todas as igrejas locais, elas têm propósito de existência. Tá? Deus
não colocou uma igreja local sem que Deus tenha um propósito. E a igreja precisa ter um propósito. A nossa igreja local ela tem um propósito, né? O propósito dela é ganhar almas, adorar a Deus. Está ali no quadro de aviso. Poucas pessoas param ali para dar uma olhada, né? É adorar a Deus, claro, ganhar almas e conduzir essas mesmas vidas, essas almas, ao serviço cristão. Ao serviço, através do batismo, através do ensino, discipulado, né, como nós chamamos. Irmãos, é uma coisa interessante que isso é uma igreja local. Agora, falando-se do todo, porque cada igreja local ela pode ter um propósito definido para incentivar os irmãos, a igreja, a se manterem unidas em comunhão. E, de repente, assim, cada uma visando, não que seja o seu reinado, né, mas sim o reino, mas visando de acordo com a sua localidade, está entendendo? A sua área de atuação. Uma suposição. A nossa área de atuação é a mesma área de atuação de uma igreja que está lá no interior do Amazonas, em meio a tribos indígenas. É diferente, não é verdade? Nosso jeito de adorar, nosso costume, nosso conforto é diferente do deles. Mas eles têm propósitos também para estarem nesta terra. E então teve um pastor, ele escreveu um livro, ele se chama, algumas pessoas pronunciam Rick, né? Como se escreve, R-I-C-K, mas é Rick Warren. E esse pastor escreveu um livro chamado, além de outros livros, tá, irmãos? Ele escreveu um livro chamado Uma Igreja com Propósitos. Alguns irmãos acredito que já tenham lido esse livro, já tenham pelo menos ouvido falar desse livro, né? Já tem alguns anos que ele escreveu sobre isso, Uma Igreja com Propósito. Deus colocou no coração dele e ele escreveu esse livro. É um livro interessante, ele ainda é comercializado, tá? As igrejas, os irmãos que desejarem adquirir, seria bom pensar nisso. Mas ele escreveu, e quando eu li esse livro, eu destaquei, dentre tantas coisas boas que ele possui, eu destaquei os 5 propósitos da igreja. Ele escreveu sobre esse livro, Uma Igreja com Propósito, dentro desse padrão de que a igreja existe para adorar a Deus, assim como nós falamos, a igreja, a Assembleia de Deus Nova Cidade, ela existe primariamente para adorar a Deus, não é para outra coisa. Aí, claro, com isso, nós então vamos destrinchando os propósitos relacionados ao nosso convívio cotidiano. Mas dentro desse propósito de uma igreja agora, então, vamos olhar, não denominação, vamos olhar todo crente, irmãos, toda igreja na face da terra, todos os continentes que existem no mundo, aí nós vamos olhar, tem crente lá nesse continente? Então, se tem crente, faz parte da igreja, tá bom? Então, vamos olhar assim, não importa continente africano, asiático, continente americano, né? América do Sul, América do Norte, não importa. Todos os continentes têm crente. Às vezes tem mais em uns e menos em outros, mas tem crente. Então, é um crente somado com outro crente, se forma uma igreja na face da terra. E quais os propósitos de Deus para a igreja na terra? Quais os propósitos para nós entendermos a nossa importância como igreja? Não estou falando agora só como pessoa, mas estou falando como igreja. Claro que isso também respingará, vamos colocar assim, a minha pessoa, mas estou falando como igreja. Quais os propósitos? Primeiro, irmãos, o propósito da igreja é adoração. A igreja não pode deixar de adorar ao Senhor, seu Deus. Sabe, eu estou dizendo isso, trazendo à luz,
Porque estamos vivendo uns dias difíceis, sabe? Que o apóstolo Paulo tinha profetizado. Ele disse assim, nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, né? Tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos. Olha, amantes de si mesmos, insensíveis, ingratos, profanos. Ele cita uma série de adjetivos de uma pessoa ruim. E esses homens que ele está citando, claro, está citando generalizando, ser humano, mas está respingando na igreja. E acaba, então, que alguns crentes, algumas igrejas, vamos dizer, alguma parte da igreja, né? Então, acaba se confundindo com seus propósitos. Irmãos, nós não estamos nessa terra, como igreja, para discutir política. Nós não estamos nesta terra, como igreja, para discutir teologia. Não estamos. Não estamos para nada que seja desses propósitos que nos faça envaidecer ou mudar o nosso comportamento em relação ao que diz as Santas Escrituras. Então, o primeiro propósito da igreja é a adoração. Quando Jesus estava conversando com os discípulos, uma determinada pessoa chegou a ele e disse: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus respondeu o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus 22, 37. Ou seja, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Está vendo? Então, como igreja, pensa, se como pessoa eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos, a igreja que foi formada com o propósito de adorar a Deus. A igreja não pode ser completa se não for para adorar ao Senhor. E olha que a gente tem louvores, né? Se não for para te adorar, para que eu nasci. A igreja precisa, irmãos, entender que o propósito de estarmos aqui nesta terra, primeiro, é adorar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que a palavra do Senhor, inúmeros textos bíblicos, diz que quando entramos na casa do Senhor, por exemplo, cale-se, porque o Senhor está no seu santo templo. Quer dizer, a reverência a Ele deve ser nível... Está entendendo? Sem nenhuma irreverência. Sem nenhuma irreverência. Bem niveladinha. Aí tem textos que diz-nos, como o Salmo 100, irmãos, entra com alegria na casa do Senhor, adorando ao Senhor, exultando. Quando diz exultando, é que nós não temos esse costume. Aliás, achamos até estranho. Por exemplo, quando vem... Porque às vezes a gente confunde, assim, uma pessoa, às vezes, que ela é muito afoita, aí a gente começa a achar que a pessoa quer se aparecer, às vezes não. Mas é uma exultação, porque adorar, cantar, louvar, exultar é realmente pular de alegria. Como não é de praxe, nós já viu quando... Vamos falar do continente africano com seus países. O continente é muito grande, né? A gente fala assim, a África. A África é muito grande, irmãos. O continente africano é gigantesco, né? Mas a maioria dos países que nós observamos, quando tem alguma relação com o culto de adoração a Deus, e os mais comuns que a gente agora conhece, até porque a gente ajuda, é Moçambique, Burkina Faso, né? Não é assim? Então, porque a gente conhece que, como a gente ajuda com ofertas missionárias, a gente recebe vídeos. Aí já viu como é a adoração deles, o culto? Ninguém consegue ficar parado, irmãos. Eu fico pensando assim, imagine eu nessa lerdeza, eu naquele meio de culto. Porque eles pulam, eles rodam,
Mas não é aquela coisa de espiritual, estou sentindo alguma coisa, nada, ficar tremendo assim, ó. Nada disso, é uma coisa natural. Eles pulam, eles rodam, eles arreiam, eles joelham no meio do culto. E eu fico me imaginando ali, né, em pé. Está entendendo? Em pé, porque eu sou muito apático nesse negócio, né? Por todo lado, sou abençoado. Canta um hino desse lá para você ver. Vocês não vão rodar aquela igreja toda ali, aquele salão todo, levantar poeira, que literalmente, né? Ah, até seja rápido, então, senão eu perco o fio da meada, né? Nem comecei, gente. Aí, ainda quer falar. Não consegue nem falar. Já tá rindo, cara. Não, forró, né? Forró. Ah, tá. É. 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 A boca fala o que o coração está cheio, né? Então, aí, irmãos, adoração é amar a Deus. Irmãos, amar a Deus com todo o seu coração. E amar a Deus é uma coisa que a gente tem que aprender. Tem que aprender, porque, irmãos, nós amamos coisas. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de algo que você vê, algo que você pode pegar. E nível igreja também, irmãos, há uma possibilidade muito grande de a igreja se perder nisso. E ela passa a amar o poder, a autoridade. Eu já disse aqui em ocasiões, não com muita frequência, mas um dos maiores perigos que nós temos é esse chamado microfone. Tem pessoas que se transformam com isso aqui na mão. Tem pessoas que elas ficam tão transformadas, elas ampliam, melhora o som, a comunicação, mas elas ficam tão transformadas com isso aqui, que se falhar na hora, elas se perdem. Não sabem mais o que estavam pregando, não sabem mais o que está... Se perdem. E fica aqui, se for começar, não tiver ligado o som, aí ela fica sem saber, eu começo, não começo, eu canto o hino da harpa. Irmãos, nós não... Escuta, eu preciso, para melhorar, dar mais qualidade, a mensagem que chega ao seu ouvido. Me dá descanso na voz. Agora, isso aqui é secundário. Isso aqui, por incrível que pareça, trouxe uma mudança na vida de muitas pessoas. Elas se sentem autoridade quando estão com isso aqui na mão. Tanto membros quanto líderes. Devemos tomar cuidado. Nosso propósito, irmãos, é amar a Deus sobre todas essas coisas. O propósito da igreja é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Jesus falou sobre isso. O maior mandamento, ama teu Deus, ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ou seja, ama a Deus sobre todas as coisas. Precisamos resgatar isso, irmãos. Precisamos todos os dias pedir a Deus, Senhor, eu quero aprender a te amar. Aprender a amar a Deus, irmãos. E igrejas, irmão, tem igrejas que estão perdendo isso. Aí, o segundo propósito da igreja, que nós observamos, é o chamado, que a gente chama aqui, eu estou seguindo a linha de pensamento agora, nos propósitos, né? Embora alguns comentários não tenham, tenham um pouco a ver com o que está escrito no livro, está só o pensamento, a linha de pensamento, né?
Um outro propósito é chamado de ministério. Mas como? Lembra que eu falei propósito da igreja é amar a Deus e também servir ao Senhor. Colocar esse membro que está vindo, essa alma que está sendo resgatada da vã maneira de viver, incluí-la dentro desse propósito de trabalho para o Senhor. Aí a gente inclui através do batismo, da orientação, e traz essa alma para o serviço do Senhor. Olha, irmãos, ministério, como funciona esse ministério? Amar a Deus sobre todas as coisas é adorar. Ministério é amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus falou, o segundo mandamento, semelhante a este, que vai resumir a lei, Mateus também 22, agora versículo 38, será amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil! Então a igreja existe para ministrar a crentes e descrentes. Mas veja, ministrar é demonstrar, irmãos. Eu já falei que ministrar é servir. Lembra que eu uso sempre a expressão, nós somos meros garçons. Servir. E o garçom, ele não pode ser parcial. Ele tem que ter imparcialidade no serviço dele. Porque se o garçom, gente, por favor, se você presta serviço de garçom, você for crente, for membro dessa igreja, mesmo que eu estiver na festa, não me dê preferência. Porque numa festa, todos são convidados. Se você me vê num salão de festas, eu estou convidado. Eu recebi um convite. E se você está me vendo, é que você também recebeu. E o seu convite é igual ao meu. Está entendendo? Então, não criem parcialidade e dizer, não, eu sou o garçom. Aí, está o pastor da minha igreja aí. Não faça isso, não. Passa várias mesas, a gente vê muito isso em festa, né? Passa várias mesas e vai na mesa daquele que ele acha que merece ser atendido. Irmãos, eu só estou abrindo esse parênteses aqui. Garçom tem que ser imparcial. Ali não tem mamãe, não tem papai, não tem amigo, não tem pastor, não tem nada. Ele tem que servir a todos igualmente. Todos estão na festa e eles têm que servir todos os convidados igualmente. Se não um come, o outro não. Depois sai falando mal da festa. Sai ou não sai? Sai falando mal. Pô, fui lá, não comi nada, pô, aquela festa lá, não sei o que aconteceu. Só ia naquela mesa A, a mesa B. Não tinha. Irmãos, não pode ter parcialidade, não pode ter acepção. Igreja também não pode. Olha só, ministrar é servir. Vamos dizer que é servir o amor de Deus ao próximo. Irmãos, é demonstrar o amor de Deus aos outros. É trazer essa alma que ainda não tem conhecimento do amor de Deus ao vínculo do amor de Deus para que ele receba paz, para que ele receba cura, receba o perdão, aquilo que nós já recebemos. Olha, esse é o ministério. Ministrar aos outros, amar ao próximo como a ti mesmo. E sabe, dentro dessa questão que ela existe para ministrar, servir a crentes e descrentes, irmãos, como tem igreja mudada. Tem igreja que ela só serve a crente agora. E detalhe, se você chegar nessa igreja, agora estou usando local, porque nós somos um todo dividido em setores. Se você chegar em determinado lugar, você estiver doente, você pode ser desprezado. Eles querem pessoa saudável, tenha bom emprego, tenha bom salário, está tudo bem com a família, para não ter trabalho. Para não ter trabalho. A pessoa está marginalizada, a pessoa está com problema, tem algumas doenças da alma. Doenças da alma.
que você precisa dispensar um maior cuidado sobre aquela vida, tem lugares que não aceitam. Está entendendo? Por quê? Onde está o propósito da igreja de ministrar? Ministrar a crentes? A crente que tem tudo? A crente que já está com a vida estabilizada? A crente que aparentemente não tem nada que desabone a sua conduta? Irmãos, vidas estão doentes. Famílias estão sendo deterioradas. Inúmeras pessoas precisam de cuidado. Precisam de cuidado. E é muito complicado, porque como a gente pode perder esses propósitos? Às vezes por algo que seria que, vamos dizer assim, é uma bênção e é um desejo de todo líder, mas se ele bobear, ele perde o propósito. É o chamado crescimento quantitativo. Não estou falando qualitativo, mas o quantitativo. Enquanto uma igreja pequena, aí está tudo bem, mas passou de 500 membros, 600, o pastor já não conhece mais ninguém. Então eu já posso correr o risco de não estar mais com propósito. Está entendendo? Irmãos, o espírito do anticristo já está entre nós. E tudo que ele quer é um afastamento de nossas vidas, um afastamento espiritual, uma frieza, aquela mornidão que está escrito lá na carta à igreja de Laodiceia. Corações aquecidos é o propósito de Deus. Corações mornos é o propósito de Satanás. Então, a igreja ela existe aqui na terra, além de ser para adorar a Deus, ela existe para ministrar, ou seja, servir ao próximo. Ela não é um cabide de emprego, não é uma agência, né, de emprego que a pessoa... Tem gente que pensa que a igreja é uma agência de emprego, né? Ah, vou para a igreja tem que arrumar um jeito de eu trabalhar. Não pode, irmãos. A igreja, o que a igreja pode fazer? Orar e Deus levantar pessoas de dentro ou de fora da igreja para abrir portas para a gente. Deus pode fazer isso, Deus é poderoso para fazer isso. A igreja, ela ora. Pode ser pessoas aqui ó, que não tem nada, nada. Seja semelhante a você, mas se todo mundo se aplica a orar, a oração move, irmãos, os céus. Deus ouve a oração de quem ora. E toda oração do salvo, ela sobe. E fica registrada por Deus. E a resposta a seu tempo vem. Agora, como Deus fará, eu não sei. Se ele vai abrir a porta, se ele abrirá a porta da esquerda ou da direita. Eu não sei como ele fará. Mas uma coisa absolutamente certa é, quando você se aplica a orar, Deus levanta homens para te abençoar. E a igreja, então, ela ministra às pessoas. Ela ministra, ela está aqui a serviço do próximo. Não é um serviço social, como uma ONG, nada disso. Não é. A igreja não está aqui para dar esmola. A igreja ela não está aqui para dar quentinha. Pode ser que alguém queira dar, pode ser que alguém queira dar. Irmãos, estamos vivendo em dias tão difíceis, não estou querendo desestimular ninguém, não. Mas dias tão difíceis que uma igreja ela foi processada porque ela deu quentinha, ela distribuía quentinha, e deu quentinha, e o mendigo passou mal. E processou a igreja, porque foi a igreja que deu a comida ruim. Na ideia. Quer dizer, o bicho come
comida estragada do lixo, come tudo, mas na hora que foi a igreja que deu, aí se volta a conta. Está igual o glutão, que come de tudo, depois a última foi a azeitona. Pô, essa azeitona me fez um mal. Ué, ele já estava assinando atestado de óbito desde a hora que sentou na mesa. Desde a hora que ele entrou lá no rodízio de pizza ou de carne, aí ele começou a assinar o atestado de óbito, porque a gente, quando entra ali, já começa a assinar o atestado de óbito. Aí começou a assinar. Mas o que fez mal a ele foi aquela azeitona da pizza. Eu não devia ter comido aquela azeitona. Depois de já ter comido 300 pizzas salgada e doce. Irmãos, vamos ser centrados. E como a igreja ela não está aqui com o propósito de servir como se fosse um serviço social, a igreja está aqui, irmãos, para ministrar, servir espiritualmente as pessoas. Claro que com isso você estende a mão e ajuda a pessoa a se levantar. Olha, não tenho prata nem ouro, disse Pedro, não foi? Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, levanta-te e anda. Aí ele fez o quê? Estendeu a mão, não foi para dar moeda, mas para levantar o camarada. E quando ele estendeu a mão para levantar, o Senhor o curou e ele já começou a entrar no templo louvando e saltando. Está entendendo? Então, a igreja estende a mão. Mas a prioridade da igreja é ministrar a crentes e descrentes o amor de Deus no coração. Para que haja mudança, haja perdão, haja cura, haja libertação, transformação de vida. E essa criatura passa, então, da morte para a vida, para uma novidade de vida. E ela começa a integrar no reino do Senhor e ajudar outras pessoas. Agora, juntos, irmãos, então, esse pessoal, essa igreja, ela tem um propósito. Agora, a igreja, de modo geral, sempre lembrando disso, tem um propósito de evangelizar. Evangelismo é um dos propósitos da igreja. Antigamente, tinham muitos livros sobre evangelismo, ainda tem, mas hoje poucos leem, né? E eu lembro de uma frase, não lembro agora quem foi que citou, mas ele dizia assim, a igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. Ela se torna um fóssil. Tem a estrutura, vamos dizer assim, de um dinossauro, mas não é um dinossauro. Você vai ao museu, aí tem lá a estrutura de um mamute. É um mamute? Não, é um fóssil, né? A gente fala assim, é o fóssil, né? Só o esqueleto que está ali. A igreja que não evangeliza, ela se fossiliza, ela se torna um esqueleto, não uma igreja viva, ativa. Irmãos, evangelizar é ir e fazer discípulo. Evangelizar é ir e fazer discípulo. Mateus 28, 19, 20, que a gente já conhece, Marcos 16, 16, 15, né? Lucas capítulo 24, todos os textos que a gente conhece. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E principalmente Atos capítulo 1, versículo 8. Irmãos, Deus quer que pessoas sejam salvas. Deus quer que pessoas sejam salvas. Então, isso aí é um propósito da igreja. Quando eu digo que é um propósito da igreja, porque quando se fala-se de um propósito da igreja local, aí nós vamos marcar o evangelismo. Irmãos, domingo, às 15 horas, evangelismo. Aí, quantas pessoas vêm no evangelismo? 3, 4. Aqui, graças a Deus, quando a gente marca, vem cerca de 20, né? Vem cerca de 20 pessoas para o evangelismo. Os jovens, adultos, vem todo mundo. Aí a gente não pressiona, mas vem. Agora, tem lugares aí que você vê, aí marca, aí vem 3, 4 pessoas. Aí faz evangelismo. Tudo bem. É útil, é prazeroso para quem faz, tá? E terá sua recompensa aquele que faz de coração, porque está cumprindo
o ID de Jesus. Agora, olhando no globo terrestre, nesses continentes, onde cada crente que existe, como igreja geral, tem o propósito de evangelizar, ir e fazer discípulos de todas as nações. Irmãos, a igreja não pode perder esse propósito. É através desse propósito que nós, então, levantamos juntas e secretarias de missões. Deves ir, esse era Joseph Smith, deves ir ou enviar um discípulo, enviar alguém, enviar um missionário, né? Deves ir ou enviar alguém. Então, olha, eu não posso, de repente, sair do local em que o Senhor me colocou para atuar, mas eu posso enviar alguém ou não. É onde nós entramos com os dois recursos, que é a oração, joelhos dobrados e a oferta. Está vendo? Então, os três meios de evangelizar, que é o mesmo que fazer missões, esse evangelismo pode ser, como alguém já disse isso, com os pés dos que vão, com os joelhos dos que se dobram e com o bolso dos que contribuem. Talvez você não tenha tempo. Eu não tenho tempo, irmãos, mas é propósito. E isso aqui não foi um pedido, foi uma ordenança. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o tempo que às vezes eu não tenho é por causa da minha atividade local. Mas nada pode impedir a minha oração e a minha contribuição. Eu nunca saí daqui para outro país, nem a passeio, nem a passeio. Nunca saí daqui para outro país, nem a passeio, nem para pregar, nem nada. Nunca saí. Talvez eu nunca saia, porque se eu não sair novo agora, então, talvez eu nunca saia. Mas, irmãos, desde que eu me encontre, que eu me sinto como gente, adolescente, crente, que eu tenho, ganho meus recursos, eu sempre mandei minha oferta ao campo missionário. Então, a minha oferta, ela sempre chegou em outros países. Fui sócio mantenedor de Rex Humbert. Quem lembra desse nome? Só os bem antigos, aí ninguém levantou a mão. Eu era adolescente, Rex Humbert, uma família de pregadores. Fui sócio mantenedor do Ministério Jimmy Swaggart durante anos. Esse é mais conhecido, né? Ainda está vivo. Irmãos, a Junta Nacional de Missões, ou melhor, a Junta Mundial de Missões, a JMM, eu sempre gostei de abençoar, durante largos anos, a Junta de Missões Mundiais. E na Junta de Missões Mundiais tinha uma vantagem, você escolhia o missionário que você queria abençoar, adotar. E eu escolhi a missionária Nauzira, de Moçambique. Nunca conheci a irmã Nauzira, só por foto. Nem sei se ela está viva ainda, mas durante anos eu abençoava. A nossa igreja local, ela tem a Secretaria de Missões. Então, dispensa, vamos dizer assim, é dispensável hoje, no meu caso, a Portas Abertas, a Missões Portas Abertas, que eu também já fui mantenedor, e outras missões, outras juntas de missões, como a Jocum. A Jocum, hoje a gente ainda abençoa. Talvez vocês não saibam como, mas nós enviamos a oferta para os missionários, Elaine e Etienne, que eles são aqui enviados para lá pela Jocum, Jovens com a Missão. Quer dizer, a oferta vai para ele, mas é pela Jocum. Aí você fala assim, mas
da Igreja Batista, da denominação batista, e nós somos assembleanos. Irmãos, nos propósitos da igreja não existe denominação. Sabe que uma coisa que mais desagrada é quando uma pessoa que diz que quer ganhar almas para Jesus, aí elas abrem uma igreja em frente a outra igreja para ganhar aquele crente para lá de cá. O que é isso, irmãos? Que propósito é esse? Isso não é propósito de Deus. Jesus falou assim, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Você precisa ganhar almas para o reino de Deus. Vidas, irmãos. Vidas. Porque essas vidas, se não se entregarem a Jesus, morrerão, assim como nós morreremos, só que elas serão conduzidas ao inferno, a uma eternidade sem Deus. Então, olha, precisamos orar sobre isso. Deus quer que essas vidas, essas pessoas sejam salvas. Aí, oração. Senhor, salva. Senhor, salva. Não é só orar pelos nossos filhos. Ah, Senhor, salva meu filho. Ah, Senhor, salva meu filho. Ah, Senhor, como se existisse ele no mundo. Ora pelo teu vizinho. Pelo vizinho da lateral, da frente. Quer ver gente difícil de se converter? São os vizinhos da igreja, irmãos. São difíceis de se converter. E não é só aqui nessa igreja, não. Qualquer igreja local, pode observar. É uma coisa difícil. A gente se converte a uma pessoa lá da China. Mas ele aqui não se converte. Parece que é um bloqueio espiritual. A única forma de quebrar isso é orar. A igreja precisa orar, irmãos. Às vezes se perde muito tempo com tantas coisinhas. Tem igreja que quer festa o ano todo. Meu Deus, nunca vi tanta festa. Toda hora chega uma carta aqui. Acabou uma carta, você não foi, chegou outra atrás. Meu Deus, que festa de novo. Irmãos, igreja não vive de festa. Igreja precisa viver de oração e evangelismo. Culto de adoração, onde as pessoas entrarão em comunhão, onde as pessoas farão parte, né, desse louvor, dessa adoração a Deus em conjunto. Mas, irmãos, festa. Tem gente que o ano todo festa, é festa do churrasco, é festa do... O porco morreu, ele faz churrasco. Meu irmão, vai ter a feijoada que o porco morreu, vamos fazer. Aí daqui a pouco morreu um boi atropelado, vai ter a festa do churrasco aí. Que isso, irmãos? Igreja não vive assim, irmãos. Deus permitiu que ficássemos aqui ainda porque precisamos evangelizar. Vidas precisam ser salvas. É um desafio. É um desafio. As almas precisam ser salvas. Ganhar almas é um livro, né, de T.L. Osborne. Lá fora, onde os pecadores estão. Ganhar almas. O título é esse do livro. Aí embaixo está escrito assim, ó, lá fora, onde os pecadores estão. É no ônibus, na praça. E essa questão de evangelismo não depende só do coletivo, do culto ao ar livre. O evangelismo ele pode ser evangelismo pessoal ou evangelismo em massa. E nós chamamos de evangelismo urbano ou evangelismo transcultural, que é missões. Aí já não sou eu quem vou, eu vou enviar o missionário. O pastor Edinaldo está aí para isso, né? Está aí para isso, para ir lá para Conchinchina. Agora, irmãos, aqui é o evangelismo urbano, eu tenho que estar presente. Ah, mas não tem evangelismo na minha igreja. Ué, e você está fazendo o quê? Irmãos, eu tinha 17 anos de idade, eu evangelizava, quando tinha oportunidade, aí já era de praxe, a gente saía para o hospital e saía para evangelizar. Aí saíam 3 pessoas,
saía eu, que era da Assembleia de Deus do Éden, saía um homem chamado Edson Fagundes, guarda esse nome, eu vou citar ele, Edson Fagundes, que eu não sei nem como conheci ele, Edson Fagundes, e saía Gilson Marques. Gilson Marques, eu soube que morreu, era um colega de escola. Soube recentemente que ele morreu. Era um colégio de escola, morava aqui na Vila Nova, perto do Antônio Arcelino, ali para trás. Aí saímos nós três para evangelizar. Já era de praxe. Todo sábado a gente marcava e se encontrava, ia para São João, andava e tal, na praça, evangelizava aquilo ali tudo. E isso eu tinha 17 anos. Com 30 anos, eu vim para cá. Assumi aqui. Aí estou olhando um irmão assim, um senhor, aí, logo que eu vim, né? Assumi aqui. Aí eu falei, irmão, quero falar com o senhor. Aí eu falei assim, o senhor é o Edson Fagundes? Aí ele, sou eu. Me conhece de onde? Aí eu contei a história. A gente evangelizava junto, quando era adolescente. Ele já era casado e tal, né? Ele já tinha uma idade mais avançada. Sabe quem é esse homem que eu estou citando? É o sogro, falecido sogro do Luciano Narciso. Era membro aqui desta igreja. Irmãos, evangelismo não tem cara de crente, não. Qualquer pessoa pode evangelizar. Qualquer pessoa, independente, é daquela igreja ali, é daquele ministério. Que isso, irmãos? É daquele campo? Não. Evangelismo é uma determinação do Senhor. Aí você pode evangelizar dentro do ônibus, no seu trabalho, com toda a prudência, né? Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Agora não tem muitas oportunidades para isso. Mas eu, com esse jeito que eu sou, eu já preguei dentro do ônibus. Não parece, né? Que eu tenho coragem de chegar e levantar, pedir ao cobrador, eu posso dar uma palavra aqui? Pode. E já preguei dentro do ônibus. Olha, irmãos, com esse jeito aqui. Evangelismo agora está mais difícil, dentro desses parâmetros, né? Está mais difícil. Mas ninguém pode te impedir de você pregar na praça, de você pregar na rua. Passei agora, esse sábado agora, foi sábado, sexta-feira passada. Aí tem um casal que costuma vir aqui, um camarada com a sua esposa e uma menininha, uma criança. Aí eu passei sexta-feira, quando eu vinha para cá, estavam só eles dois lá com a criancinha no carrinho, evangelizando embaixo da Via Light ali. Botou a caixinha de som ali, enquanto ele estava cantando e tal, ela estava dando um folhetim. Irmãos, evangelismo é a ordenança do Senhor. E a igreja precisa evangelizar. Olha, porque Deus quer que pessoas sejam salvas. E como ouvirão se não há quem pregue? Precisa ter alguém para pregar. Precisa ter alguém para pregar. E às vezes a pessoa quer, não, eu queria pregar na igreja. Irmão, prega lá fora. John Wesley foi muito refutado. E quando expulsaram ele de pregar na igreja, ele falou assim, não tem problema, minha paróquia é o mundo. Acabou. Aí, tá vendo? E essa alma, ela fica em nossa responsabilidade, sabia? Fica em nossa responsabilidade. Se Deus te deu essa tarefa, irmão, não espere o outro, não. Eu fiquei esperando o irmão que eu combinei com ele. Não, irmãos. Não espera, não. Não espera. Se você combinou, a pessoa não veio, faça a tua parte. Evangelize. A igreja, ela está aqui para evangelizar. Olha, comunhão é um propósito que eu já falei através do batismo cristão. Batismo, irmãos, não é somente um símbolo da salvação. Para muitas pessoas, batismo é apenas um símbolo da salvação. Não, batismo é um símbolo também da comunhão.
porque essa pessoa passa a ser membro desta família através do batismo cristão. É uma necessidade. Batismo cristão é uma necessidade. Então, a pessoa pode ficar a vida toda dentro da sua casa e não pertencer à sua família, ou não? Pode. Agora, se você foi lá e adotou com documento e tudo, é filho ou não é? É herdeiro ou não é da promessa? Então, Deus quer, mas às vezes a pessoa não quer. Eu fui dirigir uma igreja, irmão, uma congregação, já falei isso aqui em outra ocasião, fui dirigir uma congregação, e essa congregação, quando cheguei lá, eu marquei uma reunião para orientação dos novos convertidos. Novos convertidos que não foram batizados, vem aqui. Aí era segunda-feira à noite. Aí foram os novos convertidos. Aí chegou uma senhora, e eu fui conversando em particular com cada um, primeiro, para saber, quanto tempo estava, etc., aquela coisa toda. Cheguei na senhora, 14 anos na igreja. Falei, minha irmã, 14 anos, a irmã está aqui frequentando a igreja. 14 anos, pastor. Mas por que a irmã não foi batizada? A irmã tem algum empecilho, né? Mora com alguém, não casou, como é que é a situação? Não, porque eu jogo no bicho. O que é isso, irmão? E detalhe, eu saí de lá e ela ficou sem ser batizada ainda. Que ainda estava jogando no bicho. O que é isso, irmãos? Olha que aprisionamento. Aí não podia ter comunhão com a igreja. Parece uma coisa assim, né, estranha, porque não posso ter comunhão. Irmãos, a comunhão com a igreja é fundamental. Fundamental. Temos que ter comunhão com a igreja. E o batismo, ele nos faz entrar nessa comunhão com a igreja. Quando eu me batizei, é uma alegria ter tido a minha primeira oportunidade de cantar um hino na igreja, que, no tempo, agora a gente está frouxo, mas naquele tempo não ganhava oportunidade não, tá? Se não batizasse, não cantava em grupo de jovens, não ganhava oportunidade aqui na frente, nem pensar. Então tinha que ser, não podia entrar em culto de doutrina, tinha que ser tudo direitinho. Batizei, ganhei oportunidade. Cantei o primeiro hino, porque quem não sabe pregar, canta, né? Então, eu cantei o primeiro hino. Shirley Carvalhais. Cantei o primeiro hino. Então, olha, irmãos, 30 de março de 1980. Então, alegria, irmãos, indizível no coração. Fazer parte do corpo de Cristo, poder ganhar a oportunidade, poder contribuir com dízimos. Que interessante é que quando você não é batizado, as pessoas às vezes dão o dízimo, mas não é a mesma coisa. Então, o certo é você ser crente, irmãos, membro do corpo de Cristo para contribuir para a obra do Senhor, sabendo que você faz parte dessa obra. Você também está com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, Efésios capítulo 2, versículo 19, diz que a igreja, irmãos, ela existe para proporcionar comunhão entre os crentes, assim como Hebreus capítulo 10, 25 também sugere, não deixando de se congregar, como é costume de alguns. Aquele é Efésios, né? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da... Ih, rapaz, ele é apagando de olhar. Concidadão dos santos e da família de Deus. Irmãos, olha que coisa interessante. Então quer dizer que se eu não sou batizado, eu sou um forasteiro. Sou um forasteiro. Eu sou um peregrino, forasteiro, estrangeiro. Está dentro no meio do povo de Deus, tudo bem, você vai ser abençoado, que é no povo de Deus, todo mundo é abençoado, né? Vai ser abençoado, mas é diferente quando você entra em comunhão,
Aí está escrito ali, você faz parte da família de Deus. É diferente de você, eu gosto daquela família, eu gosto de ir lá, porque lá eles me recebem bem. Diferente mas eu faço parte daquela família. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? Aí diz assim a palavra, e saiu também com ele um misto de gente. Quer dizer, esse misto de gente não era da família, mas estava com eles. Foram abençoados? Foram. Atravessaram o mar? Atravessaram. Comeram maná? Comeram maná, mas não são israelitas. Está entendendo? Então é assim, a pessoa vai sendo abençoada, vai sendo alimentada, Deus vai abençoando da maneira como abençoa os crentes, mas não é da família de Deus. E o Senhor quer que todos sejam da família. Agora, por último, irmãos, um dos objetivos, dos propósitos da igreja é o discipulado. Porque o discipulado ensina a obediência, irmãos. Discipulado ensina a obediência, irmãos. E eu não estou falando de uma obediência cega. Uma obediência cega manipulada, por algumas pessoas que fazem cursinho de liderança e ficam manobrando as pessoas, atingindo assim a mente da pessoa no ponto certo para aquela pessoa, não, tem que obedecer. E obedece cegamente. Não estou falando disso, não. Você não tem que obedecer cegamente a ninguém. Cegamente, não. Você tem que... o teu culto precisa ser racional. O apóstolo Paulo fala que tem que ser racional. Se culto a Deus tem que ser racional, você tem que ter entendimento. Imagine para obedecer um ser humano, um outro amigo, um líder, um pastor. Você não pode obedecer cegamente a minhas ordens, minhas determinações. Não, mas você com consciência, você precisa entender que a obediência é o caminho mais curto para a bênção de Deus. Então, pesar tudo que está sendo falado, pesar as escrituras sagradas, analisar, e, irmãos, obedecer às santas escrituras. Quais são os conselhos que vocês estão recebendo? Obedeça a palavra de Deus. O conselho é bom, está vindo de Deus, então obedeça. Nós não estamos mandando ninguém aqui, estamos mandando alguém aqui, olha, quando você chegar ali, aí você faz assim, para mostrar que você tem fé, você deixa o carro que vier com maior velocidade e passa na frente dele. Se você conseguir atravessar a Via Light, então é porque você tem fé. Se você ficar estatelado no chão, é porque você falhou na fé. Não, nós não estamos falando isso não, irmãos. Nós estamos falando que você deve olhar para um lado, olhar para o outro. Detalhe, se tiver passarela, não passar embaixo, mas passar em cima. Que até o crente, irmãos, eu vejo os crentes. Eu moro em frente à passarela, os irmãos sabem, na Via Light. Olha, eu vejo os crentes indo para o monte atravessando por baixo. Meu Deus, eu fico pensando assim, como pode a pessoa estar indo buscar a Deus e estar sendo imprudente? Não sabe que se for atropelado ali, é um suicídio? É comparado com um suicídio. Por quê? O motorista não tem culpa. Tem uma passarela. Você vai diminuir a sua velocidade? Se tem uma passarela? Não. Agora é uma travessia de pedestre, tem faixa. Aí você é obrigado a diminuir a velocidade. Agora tem uma passarela, o motorista está tranquilo, meu filho. Está tranquilo. E os crentes tudo indo para o monte, em vez de passar na passarela. Irmãos, para quem está saindo de casa a pé e vai subir o monte, o que custa dar mais uma voltinha na passarela? E aproveita que está subindo a passarela, já vai orando. Senhor, já estou no monte, já estou no alto, Já vai orando ali. Não, eles preferem ficar assim, desesperado, e passar. Aí passa homem, passa mulher, passa criança. E tem uma que vai até com cachorrinho. Cachorrinho é crente também. Vai, ela leva o cachorrinho na corrente. Aí, olha, irmãos, o que é isso? Se for atropelado, irmãos, além de ser um escândalo, crente imprudente, você precisa tomar cuidado, irmãos. Tá? E olha, discipulado, irmãos, a igreja, ela então existe, dentro desse parâmetro aqui do discipulado, para educar o povo de Deus. Por isso tem ensino.
A igreja existe para educar o povo de Deus. O crente precisa ser educado. Eu sei que é uma conversa, tá? Eu sei que é uma conversa de que algumas pessoas acham, e até outros crentes corroboram com isso e falam: o crente é mal educado. O crente chega numa festa, ele é mal educado. Negativo. Negativo. Eu fui numa festa onde a maioria era descrente. E descobriram lá que tinha um barrilzinho lá que saía chope. Antes de começar, eles já estavam indo lá. Aí eu falei com a Anai, tá vendo? Se fosse Guaraná e tivesse crente, estava todo mundo criticando. Aí falava lá, crente é mal educado. Não, por isso que o crente tem que ser mais prudente, ficar quietinho no canto dele, ser educado, saber chegar, saber sair, saber chegar, saber ficar e saber sair. Nada de levar sacolinha em festa, irmãos, para arrastar a mesa, fazer arrastão. Negativo, tua vida do arrastão acabou. Você antes fazia arrastão, agora você é convertido, né? Nada disso. Aí tem crente que leva mesmo a sacolinha, mas tem ímpio que leva também. Aí leva a sacolinha, aí fica lá disfarçando e faz assim, ó. Não faça isso. Não faça isso. Se te derem, você leva, se não der, você não leva. Porque, irmãos, o crente, ele aprende. A igreja discipula a pessoa. Ensina esse crente a ser crente. Ensina esse cidadão a ser melhor marido, ser melhor filho, ser melhor patrão, ser melhor empregado. A igreja ensina. Ela está aqui para isso mesmo. Porque quando Cristo vier, que está perto, ele não quer levar uma igreja mal educada. Ele quer levar uma igreja pura, sem ruga, sem mácula, uma igreja santa. Uma igreja que ele pode apresentar ao Pai e dizer assim, está aqui, ó, povo que tu me deu. Sem nenhuma vergonha de poder nos apresentar. Então, irmãos, a igreja tem propósitos, você precisa encaixar-se nesses propósitos, orar mais, pedir mais, evangelizar mais, ter mais comunhão com os irmãos e aprender um pouco mais. Seja sempre prontos a ouvir e tardio a falar. Amém? Então, fique de pé.